A voz da consciência. Nosso novo coração é sensível à voz divina. Ele é o órgão interno responsável por bombear o sangue. Ele está presente nos romances de várias gerações. Ele é um dos emojis mais usados na internet, considerado simbolicamente como o centro da vida humana. Na Bíblia, recebemos a recomendação de o guardar sobre todas as coisas. Sim, estamos falando do coração, pois é nele que Deus nos dirigirá. Antes de prosseguir com o assunto, precisamos entender que a palavra coração tem várias conotações. De acordo com o contexto, assim como a palavra banco pode significar assento ou agência de transações financeiras, dependendo do contexto. E, embora possua dois significados, sabemos que não podemos usá-los simultaneamente. Se digo que fui ao banco sacar dinheiro, o significado de assento não faz sentido. Por outro lado, se falo que o banco é acolchoado, a ideia de agência financeira não se encaixa. Quem nos mostra o significado a ser utilizado é o contexto. Assim, a palavra coração também possui sentidos que apenas o contexto pode nos esclarecer. Coração geralmente é usado para indicar a parte central de algo. Quando falamos do coração da cidade ou do coração do problema, nós nos referimos à parte principal do local ou da questão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração é a parte principal do ser humano, a parte íntima de onde provém as motivações e desejos e que deve ser protegida. Contudo, Deus não protege o coração de pedra. Ele o troca. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Nesse contexto, coração de pedra se refere ao espírito morto. A simbologia evoca a ideia de dureza, frieza, inércia, insensibilidade. Todas elas são condições presentes na morte. As pessoas mortas espiritualmente possuem um coração de pedra. Esse coração morto e petrificado é enganoso e não devemos confiar nas informações que provêm dele. Como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Entretanto, Deus nos deu um coração de carne, um espírito novo. Esse novo coração não veio desesperadamente corrupto de fábrica. Como vimos, ele foi criado segundo a essência e a santidade divina. Portanto, nesse novo coração, podemos e devemos confiar. Nosso espírito estava morto, mas recebeu a vida de Deus. É nesse espírito que Deus testifica que sou filho de Deus. É nele que somos chamados a crer. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 ao 10. Bem, se esse coração ainda fosse enganoso, então a fé gerada nele também poderia ser enganosa. O coração é usado em vários momentos das Escrituras para se referir ao espírito humano e não à alma. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos 4:32. Paulo defendeu que a circuncisão verdadeira é a no coração e deixou claro que estava falando do espírito. Porém, judeu é aquele que o é interiormente
e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Todavia, em outros contextos, o coração simboliza a alma e indica o interior, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7:21-23. A parte inconstante e enganosa para os que são nascidos de novo é a alma, e não o espírito recriado. Precisamos atentar para os diferentes contextos ao estudar sobre o coração, a fim de não perdermos as direções divinas. Nosso enfoque neste livro será tratar dos textos que falam do coração com referência ao espírito humano recriado. Afinal, é nesse lugar que o Espírito Santo mora. É de lá que ele nos guia, é ali que ele coloca informações. Na nova aliança, Deus promete escrever em nossos corações: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus 10:16. Não podemos trocar a ordem desse versículo, esperando entender primeiro que com a mente, mas depois guardar as direções em nosso coração. À medida que andamos com Deus, sabemos de coisas em nosso coração, como onde ir ou deixar de ir, o que fazer ou deixar de fazer, falar ou não algo. Contudo, sem que a nossa mente compreenda o porquê dessas direções. Precisamos caminhar pela fé até que aquilo que Deus colocou em nosso coração seja escrito em nossa mente e a direção passe a fazer sentido. O problema da nossa geração é querer que tudo faça sentido para então obedecer. Isso não é fé, é andar apoiado no entendimento. Deus não mostrou a terra prometida a Abraão enquanto ele não obedeceu à direção de sair de sua terra e ir para parentela. Deus não disse que um eunuco iria se converter no deserto. Apenas mandou Filipe ir para lá. Atos 8:26. Pela palavra de Deus e por nossa experiência cristã, percebemos que a pedagogia de Deus sempre foi passo a passo. Da mesma forma que o nosso homem exterior possui uma voz, o nosso homem interior também possui. O nosso espírito fala conosco mediante as coisas que ele capta do Espírito de Deus. Essa voz é a voz da nossa consciência, que nos comunica somente verdades espirituais. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Paulo dá crédito à voz da sua consciência porque não temos apenas uma consciência na alma. Temos, de Deus, uma consciência no Espírito. Ter uma consciência significa ter uma capacidade de discernir entre o certo e o errado. Para quem não nasceu de novo, isso só é possível mediante o que se aprende na alma. Isto é, a criação, o estudo e os influenciadores proporcionam a esse homem uma capacidade de discernir entre o certo e o errado, mediante o costume do mundo. Mas nós, vivos espiritualmente, adquirimos uma habilidade de discernir entre o certo e errado, mediante o Espírito. É por isso que muitas vezes sua consciência o bloqueará de fazer coisas que a sociedade não condena. Práticas que as pessoas do mundo fazem livremente, mas que nós somos impedidos de fazê-las. Sua consciência dirá mansamente: saia dessa roda de conversa. E no mesmo instante, sua alma pode dizer: essa roda de conversa não tem nada demais. Aqui está o dilema da nossa caminhada cristã.
andar de acordo com a nossa consciência na alma ou obedecer e dar crédito à nossa consciência no espírito. Se decidirmos por não atender nossa consciência no espírito, vamos naufragar na fé. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Por isso, não podemos rejeitar uma boa consciência e, para preservar essa boa consciência, é necessário ouvir e obedecer. Algumas pessoas, por não darem ouvido à voz da consciência, chegam ao ponto de cauterizá-la, ou seja, de torná-la insensível. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, 1-2. Nossa consciência, contudo, foi purificada de obras mortas pelo sangue de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Por isso, precisamos de mais prontidão para ouvir e obedecer às informações do nosso espírito, a fim de não tornar insensível o que Deus purificou. Quando eu, Drummond, era adolescente, tive uma direção de Deus de ficar solteiro. Na época, eu via várias pessoas ao meu redor sendo liberadas para namorar, enquanto eu, por anos, seguia a direção de ficar sozinho. Depois de um bom tempo, seguindo essa orientação, conheci uma menina na igreja e considerei a ideia de namorar. Lembro-me de ajoelhar e perguntar a Deus acerca de sua vontade. E uma voz suave no meu espírito dizia: essa menina não é para você. Embora minha carne esperneasse, meu espírito dizia que aquele não era o caminho a seguir. Confesso que não foi fácil, mas depois de alguns meses eu vi aquela menina se desviar de uma forma absurda. Para os meus olhos, ela parecia boa, mas o Espírito Santo conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Uma vez que recebemos a direção de Deus por meio do nosso espírito, se a carne não a aprova, o que é comum, precisamos levá-la à cruz. Devemos sempre nos lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Consequentemente, isso indica que a vontade da carne, que se opõe à divina, é sempre ruim, imperfeita e desagradável. A verdade é que várias vezes sofremos muito para abrir mão de nossas vontades, simplesmente porque as consideramos melhores do que a vontade de Deus. Temos um Fusca velho na garagem e sofremos para abrir mão dele, quando do outro lado Deus nos conduz a uma Ferrari novinha que separou para nós.